Regulamento Geral de Formação e de Funcionamento dos Grupos de Consórcio da HS Consórcios. Eu sou a Deisiana Benck, da DBank Consórcios, corretora autorizado da HS Consórcios. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a parte número 4 dessa sequência de vídeo que nós estamos fazendo, explicando o regulamento de consórcios, de formação e de funcionamento dos grupos de consórcio da HS Consórcios. Esse regulamento tem 61 páginas, então nós estamos fazendo pequenos vídeos explicando parte por parte de como funciona o sistema de consórcio. Recomendo que, se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha aqui no canal, no nosso perfil, que tem os outros vídeos, 1, 2 e 3 já. Essa é a parte número 4. Então, se você quer saber mais como funciona o sistema de consórcios, tem dúvidas, fica ligadinho no vídeo de hoje. Na descrição desse vídeo, nós temos elencado todos os tópicos que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Então, dá uma olhadinha se algum desses é o tema que você tem dúvidas. No vídeo de semana passada, nós paramos no item 43. Então, vamos dar sequência, lembrando que são 61 páginas, nós estamos na página número 17. Mudança do bem ou dos bens de serviço referenciado no contrato por opção do consorciado não contemplado. O consorciado não contemplado poderá, em uma única oportunidade, mudar a carta de crédito, bem ou serviço indicada em sua cota de participação por outra de menor ou maior valor, observando as seguintes condições: 1. Pertencer ao mesmo segmento de bens ou serviços. 2. Estar disponível no mercado, se for o caso. 3. O preço do bem ou serviço escolhido deve ser equivalente a no mínimo metade da carta de crédito, bem ou serviço, limitado ao menor crédito do grupo. O que significa isso? Sempre que você entra dentro de um consórcio, você tem um crédito mínimo e um máximo dentro do seu grupo. Então, você pode, por exemplo, vamos supor, existe um grupo de veículo que vai de créditos de 34 até 55 mil reais. Então, isso quer dizer que você pode iniciar hoje com 34 mil, daqui 6 meses, por exemplo, melhorou sua condição financeira, ou você viu que você precisa mais de crédito e você quer aumentar. Então, você sabe que você tem aí até 55 mil para aumentar o seu crédito. Deise, eu quero 35, eu quero 45, quero 50, enfim. Você, junto com o seu corretor, vai escolher o melhor crédito para você. Então, você pode fazer esse aumento ou a redução também, Hoje você iniciou com crédito de 55 e ficou apertado, tá difícil para pagar, ou você não vai precisar de todo o crédito, você pode optar por reduzir a sua carta. Lembrando que existe um mínimo e um máximo, Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, de 34 a 55. Se você precisar reduzir mais do que 34 mil, você não consegue. Ou aumentar para mais de 55, se esse for o seu caso, também não consegue. Então, se atente sempre aos valores que tem dentro do seu grupo. Item 4. O valor da carta de crédito escolhido deve ser pelo menos igual à importância já paga pelo consorciado ao fundo comum. Então, se daqui a pouco você já pagou muito do seu consórcio, você não vai conseguir mudar por conta das taxas todas que você paga, Então, por isso exatamente que a gente tem que sempre analisar. Às vezes um cliente vai poder aumentar ou diminuir, o outro não, Então tem que sempre olhar. Item 44.1. A mudança para a nova carta de crédito de bem ou serviço, nos termos previstos no subitem 19,5 deste regulamento, também implicará no recálculo do percentual amortizado, mediante comparação entre as duas cartas de crédito de bem ou serviço, objeto original e a nova escolhida, com o intuito de apurar a nova situação, e a atribuição do crédito ao consorciado contemplado estará na dependência do atendimento ao disposto dos seguintes itens, principalmente como referência à existência suficiente de recursos em caixa, a análise de crédito e a capacidade de pagamento do consorciado. Então, aqui está dizendo que a gente vai se atentar a esses detalhes na hora de atribuir esse crédito para você, É fazer uma análise do caixa, porque o que acontece? As contemplações são sempre mediante ao caixa do grupo. É uma contemplação por sorteio e tantas quanto tiver saldo no caixa para contemplar por lance. Item 44.2. Se escolhida a carta de crédito de valor maior, a diferença devedora resultante do recálculo deverá ser paga em uma única vez
no momento da opção ou rateada nas prestações vincendas em percentuais iguais. Aqui o que quer dizer? Que quando você escolhe uma nova carta de crédito, a gente vai fazer um recálculo na sua parcela, né? De quanto é o seu novo saldo devedor e tudo mais. E a gente vai fazer essa divisão do seu novo saldo devedor nas parcelas que ainda vão haver dentro do seu consórcio. Item 44.3. Não havendo saldo devedor, o consorciado deverá aguardar a sua contemplação por sorteio, ficando responsável pelas diferenças apuradas na forma do subitem 31 e 32 até a data da prevista efetivação. Aqui, se você chegar quase ao final do seu consórcio e você fizer esse aumento. Então, você não tem um saldo devedor diferente da carta que você tinha para essa nova carta, né? Item 44.4. Para o segmento de bens ou conjunto de bens móveis e imóveis de grupos, de que se trata o subitem 19.2 e 19.3 deste regulamento, o consorciado não contemplado poderá, em uma única oportunidade, no prazo de até 48 horas após a realização da Assembleia Geral Ordinária, que lhe atribui o direito de utilizar o crédito, mudar a carta, indicando na sua cota de participação por outro de menor ou maior valor dentro do mesmo grupo, observadas as condições estabelecidas no 19.5 e que o grupo ao qual pertence esteja configurado na mesma possibilidade. Sempre que você... O que significa isso aqui? Quando você contemplar, nós vamos te dar opções de créditos. Tanto o crédito máximo que você contratou, quanto metade do crédito e um crédito intermediário. Então, a gente vai te dar essas opções para você escolher no momento da sua contemplação. Então, por exemplo, você foi lá e fez uma carta de 40 mil reais de veículo. Quando você for contemplado, nós lhe daremos a opção de pegar 20, 40 e um crédito ali intermediário, por exemplo, 30 mil. Então, ele vai te dar as opções de pegar 20, 30 e 40, porque todas elas têm parcelas diferentes, né? Então, aqui também se enquadra a questão da meia parcela. Muitas vezes as pessoas estão pagando metade da parcela e tem medo de que quando você for contemplado, né, a parcela dobre, mas não necessariamente. Vai depender exatamente do crédito que você escolher. Nesse caso, se você contratou uma carta de 40, você está pagando metade da parcela. Mas, no momento da contemplação, você decidiu que só metade do crédito, 20 mil é suficiente para você, por exemplo, se for de veículo. Você vai completar com um veículo que você já tenha e tudo mais. Se você optar por pegar metade do crédito, a sua parcela não tem alteração, porque você está pagando metade do crédito e pegou metade da parcela, né? Você está pagando metade da parcela e pegou metade do crédito. Da contemplação. Vamos falar então um pouquinho sobre as contemplações. Item 45. A contemplação é atribuída ao consorciado do direito de utilizar o crédito para aquisição do bem ou serviço, assim como para a restituição das parcelas pagas, no caso do consorciado excluído no item 41. Ou seja, ser contemplado é ter o direito a utilizar o crédito que você contratou, de forma antecipada, né, antes de você fazer a quitação. Item 46. A contemplação dos consorciados será realizada mediante sorteio e lance, que pode ser fixado, pontualidade, limitado e livre, na forma adiante estabelecida. Essas aqui são as modalidades que você tem para ser contemplado. Lance fixado já é um lance fixo, né? A gente chama de lance fixo. O pontualidade hoje mudou para lance fidelidade, né? Então nós temos uma modalidade que eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando como funciona, né? Mas é o lance fidelidade. Lance limitado, ou seja, isso aqui é um lance. Nos grupos de imóvel mais antigos existia um limite para você ofertar no lance livre, que era um limite de 85 parcelas, né? Então era um lance livre, porém ele tinha esse teto, né? E hoje em dia é lance livre, você oferta quantas parcelas você quiser. Item 47. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes, ou seja, saldo em caixa no grupo, para aquisição do bem ou serviço e que o contrato seja referenciado e para a restituição dos consorciados excluídos. Todavia, somente ocorrerá após a contemplação dos consorciados em dia das suas obrigações perante ao grupo. O que significa? Sempre vai contemplar uma pessoa por sorteio, obrigatoriamente, e tantas quantas tiver dinheiro em caixa para contemplar por lance.
Por isso que tem grupos que contemplam mais e tem grupos que contemplam menos, por conta do saldo em caixa. Por isso é importante você ficar atento à saúde financeira do seu grupo. E aqui também fala a questão de restituição dos valores dos consorciados excluídos, né? Então, todo mês em um grupo, uma pessoa das cotas excluídas vai ter direito a receber, né, o valor que lhe é devido. Lembrando que é sempre após os consorciados que estão em dia, né? Então, a preferência é sempre de quem está pagando em dia, não dos excluídos. Item 48. Para efeitos de contemplação, será sempre considerada a data da Assembleia Geral Ordinária. Item 49. O sorteio será realizado com base no resultado da Loteria Federal imediatamente anterior à data da Assembleia. Caso não ocorra na data determinada, será considerado o resultado da extração anterior, de conformidade com o estabelecido no anexo 1. Isso aqui significa que a gente sempre vai usar a Loteria Federal que antecede a Assembleia Geral Ordinária. Então, por exemplo, quando for o dia da sua Assembleia, independente do dia que for ela, a gente sempre vai usar a loteria que antecede. As loterias são sempre em quartas ou sábados. Então, a gente vai ver qual é que antecede a Assembleia e vamos usar aqueles números como base. Aqui uma coisa interessante, né? Caso não tenha Assembleia, isso é uma coisa que aconteceu em novembro do ano passado. No dia que era para a gente usar a Assembleia, a Loteria Federal não teve, a Caixa Econômica não fez o sorteio da Loteria Federal, então não teve. E aí o que a gente fez? A gente usou o resultado da extração anterior. Item 50. O lance é a antecipação das parcelas ofertadas pelo consorciado até o vencimento da parcela mensal, com o objetivo de promover a sua contemplação por essa modalidade na respectiva AGO. Né? Então, significa que o lance é uma antecipação das próximas parcelas. Então, é um lance que você quita do teu saldo devedor. E você pode escolher como que você quer amortizar esse lance que você ofertou. Se você quer suavizar as próximas parcelas ou quitar o prazo, você vai escolher. Item 50.1. Será admitida a contemplação por lance na ordem sequencial a seguir descrita, somente após a contemplação por sorteio ou, se não for realizada por insuficiência de saldo de caixa nas modalidades autorizadas pela AGO de constituição do grupo, equivalente ao percentual sobre o valor do crédito e demais componentes da prestação mensal, apurados na data da AGO, com base no item do disposto 18 deste regulamento, que não poderá ser superior ao saldo devedor total da cota existente naquela data. Os lances são assim definidos. Aqui em cima só fala que vai agora explicar, né, as modalidades de lance e a sua ordem, né? E que você não pode ofertar um lance superior ao saldo devedor que você tem, né? Você não tem o que quitar a mais. Se hoje você contratou uma carta de 34, o seu saldo devedor é 38, você não pode ofertar 39 mil reais de lance, né? Então, tem o limite do seu saldo devedor. Então, vamos falar sobre as modalidades de lance. 1. Lance fixado, oferecido pelo consorciado em percentual único, apurado com base no item do disposto 18 deste regulamento, desde que autorizado e determinado pela AGO de constituição do grupo, que poderá ser em meses intercalados. Então, você não é obrigado a ofertar, você pode ofertar um mês e no outro não ofertar. E é um lance que já é um valor determinado, né? Então, por exemplo, hoje, né, em 2022, a gente fala que grupos de veículo têm o lance fixo em 25 parcelas e o de imóvel, lance fixo em 43 parcelas de lance. Item 2, lance pontualidade, hoje em dia se chama lance fidelidade, né, o mesmo nome. Permitido ao consorciado que, além de estar em dia com as suas obrigações, tiver pago nos respectivos vencimentos as suas últimas 5 parcelas mensais consecutivas anteriores à Assembleia Geral Ordinária do mês em que foi ofertada essa modalidade de lance, excluída a parcela do mês em curso. O lance é ofertado em percentual único, apurado com base no disposto do item 18 deste regulamento, desde que autorizado e fixado na AGO de constituição do grupo. Então, quando a gente monta um grupo de consórcio, existem as regras do grupo e as características do grupo. Então, quando você entra, você já sabe ali as características, então os lances fixos e fidelidade, por exemplo. Falando de lance e fidelidade,
O lance fidelidade, quando se fala de veículo, é em 24 parcelas e no caso de imóvel é 40 parcelas hoje, né? Antigamente tinha outros valores. Item número 3, lance limitado. A modalidade pela qual o consorciado oferece em percentual único, apurado com base no disposto do item 18 deste regulamento, até o limite autorizado e definido por aquela GO da constituição do grupo, que poderá ser em meses intercalados. Lembra que eu falei lá em cima que antigamente a gente tinha grupos de imóvel que tinham um limite de lance livre que você podia ofertar. Era limitado em até 85 parcelas. Então você não conseguia ofertar, por exemplo, 90 parcelas de lance. Tinha um limite de 85 parcelas. Hoje não tem mais, né? Então ali vamos falar sobre o item 4, lance livre. Quando admitido e nas condições definidas pela GO de constituição do grupo, é o lance oferecido pelo consorciado em percentual ao seu livre-arbítrio, ou seja, você escolhe, apurado com base no disposto do item 18 deste regulamento, que poderá ser em meses intercalados. Então, nada disso aqui você tem que fazer todos os meses, né? Você decide quando você quer ofertar. Aqui, ó, nesse lance pontualidade, que é o lance fidelidade hoje em dia, são 6 meses pagos consecutivos, né? Então, além dos 5 meses anterior, mais no dia do vencimento, né? Daquele mês da sua assembleia. Então, são 6 meses pagos consecutivos. E uma coisa legal desse lance é que se você atrasa um dia, você perde tudo aquilo que você já pagou de histórico, né? De pagar em dia. Estou gravando esse vídeo dia 24 de janeiro de 2022. Nesse mês de janeiro, eu deixei para pagar os meus boletos, era 11 horas da noite do dia 10, o vencimento é sempre dia 10, né? E foi um dia muito corrido e tudo mais, e eu deixei para fazer meus pagamentos às 11 horas da noite. E já tinha acabado o horário bancário e eu não consegui fazer os pagamentos dos meus boletos. Então, todos os meus consórcios foram pagos atrasados, eles compensaram somente no dia anterior. Logo, agora só daqui 6 meses novamente para mim poder ofertar o lance fidelidade. Então nós estamos em janeiro. Eu vou ter que pagar fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Só em agosto eu vou poder ofertar essa modalidade de lance. Então os clientes que estão há 6 meses pagando em dia dentro dos meus grupos vão ter preferência, já que eu vou estar impedida de ofertar essa modalidade de lance. Então, por isso é imprescindível você pagar em dia ao seu lance. Vamos lá, próximo. 50.1.1. A contemplação na ordem sequencial dos lances determina nesse subitem, estabelece que somente haja possibilidade de atribuição de uma contemplação nas modalidades seguintes quando a anterior já tinha havido contemplada ou se essa não tem ocorrido por insuficiência de saldo em caixa. A atribuição da contemplação por lance será reiniciada caso ainda persista saldo em caixa, o que significa que essa ordem que eu li aqui é a ordem que a gente vai ofertar, que a gente vai fazer as contemplações por lance. Então, primeiro a gente vai contemplar alguém por lance fixo, depois pelo fidelidade, depois pelo lance limitado, depois pelo lance livre, né? Então é isso que diz aqui. E se ainda assim a gente contemplou uma pessoa em cada um deles e ainda sobrou dinheiro em caixa, vai de novo, né? Então pode ser que, depende aqui, ó, lance fixo, tenha 2, 3 pessoas, aqui no fidelidade, 2, 3 pessoas, no livre, 2, 3 pessoas. Quanto mais saldo tiver em caixa, mais pessoas vão ser contempladas, né? Até zerar o valor do grupo do caixa. 50.2. Será considerado vencedor do lance livre aquele que representar o maior número de contribuições dentre todas as ofertas e contemplará o ofertante desde que o seu valor em dinheiro, somado ao saldo existente do fundo comum do grupo, permita a atribuição do crédito. Ou seja, se tem saldo em caixa para contemplar aquele cliente, né? Item 50.3. Para efeito de oferecimento de lance, não serão consideradas no computo do saldo existente do fundo comum as parcelas vencidas anteriormente ao ingresso do consorciado, mesmo que já tenham sido pagas pelo desistente ou excluído. Ou seja, se você já tem parcelas pagas, elas não computam para o teu lance, né? Porque o lance é uma antecipação das próximas parcelas. Item 50.4. Havendo pagamento das parcelas pela modalidade de lance através de cheque, a contemplação somente será validada após a sua efetiva liquidação. Ou seja, a partir do momento que realmente ela for efetivada, né, esse cheque. Item 50.5.
O não pagamento do lance vencedor até o segundo dia útil imediatamente após a GO tornará inválida a respectiva contemplação, mesmo com o disposto do item número 56. Ou seja, após a confirmação da sua contemplação, fique atento, você tem 48 horas úteis para fazer o pagamento do seu lance. Ah, Deise, eu contemplei usando só os 30%, o lance embutido. Em 48 horas você tem que informar para a HS para a gente colocar isso no sistema e computar o seu pagamento. Qualquer outro tipo de pagamento tem 48 horas úteis para ser pago, porque caso isso não ocorra esse pagamento, você perde a sua contemplação. Aqui em cima, né? 50.5.1. O não pagamento de lance vencedor por 2 ou mais oportunidades sucessivas ou intercaladas poderá implicar na suspensão do direito do consorciado em ofertar lance, independente da modalidade, pelo dobro de vezes da sua ocorrência. Ou seja, não pode um cliente ir lá ofertar um lance e não pagar. Ofertar um lance e contemplar, né? E não fazer o pagamento. Pedir a desistência, não pagar e cair a contemplação, né? Então, isso ele toma tempo, ele está agindo de má fé. Então, um cliente que começa a fazer esse tipo de coisa, ele pode ficar impedido de ofertar lance por tempo, o dobro do tempo que ele fez isso. Ele fez 2 meses, então ele vai ficar 4. Ele ficou 3 meses, ele vai ficar 6 meses impedido de ofertar um lance, né? Item 50.6, agora sim. Caso não haja efetiva contemplação por lance fixado, ou por fidelidade, ou por limitado, ou livre, pelos motivos elencados no subitem 50.5 e 50.5.1, será atribuída ao lance imediatamente subsequente na mesma modalidade, seguindo esse critério sucessivamente até esgotarem todas as possibilidades listadas em ata, cujo pagamento deve ocorrer no prazo de 48 horas úteis após a ciência. Então, é a questão dos suplentes, né? Muitas vezes um cliente foi lá, contemplou e não fez o pagamento, vai para o suplente. E esse suplente, a partir do momento que ele toma ciência da sua contemplação, ele tem outras 48 horas úteis para fazer o pagamento. Item 50.7. O consorciado que aderir a um grupo em andamento ou que tenha firmado acordo para pagamento das prestações em atraso não poderá ofertar lance em percentual superior ao saldo devedor de consorciado que a. Tenha aderido ao grupo quando de sua constituição, b. Não tenha realizado antecipação ou possua saldo devedor perante o grupo, né? Aqui, por exemplo, é a questão aquela que a gente falou lá em cima, né? A questão de você não ofertar um número superior ao seu saldo devedor do grupo e que se você, quando você iniciar no seu consórcio, for um grupo em andamento, nesse caso, as parcelas que estão ali você não pode computar para o seu lance. Item 51. Somente ocorrerá a contemplação por sorteio ou lance o consorciado ativo em dia com as suas contribuições. O consorciado excluído participará somente do sorteio para efeitos de restituição dos valores pagos na forma do item 41 e seus subitens. Ou seja, somente quem tiver com seus pagamentos em dia vai participar do sorteio, seja ele o sorteio, lances, qualquer modalidade. Então, é imprescindível que você pague em dia. Aqueles clientes que estão com o consórcio cancelado, né, eles participam de um sorteio à parte, somente com as cotas excluídas. Item 52. É admitida a contemplação por meio de lance embutido, ofertas de recursos para fins de contemplação, mediante a utilização de até 30% do valor do crédito da cota previsto para distribuição na respectiva assembleia, desde que autorizada pela AGO de constituição do grupo. Ou seja, você pode usar até 30% de lance embutido, que é aquele lance que a gente usa da própria carta. Então, você faz uma carta, por exemplo, de 100 mil reais, você pode usar até 30 mil reais dela mesmo para ofertar. É um valor que você não pega, mas também não paga. Agora me conta aqui, você quer um vídeo só falando sobre o lance embutido? Comenta aqui embaixo que aí, se vocês quiserem, eu faço um vídeo assim para vocês. Item 52.1. O valor do lance vencedor deverá ser integralmente deduzido do crédito previsto para distribuição na Assembleia de Contemplação, disponibilizando ao consorciado contemplado os recursos correspondentes ao valor da diferença aí resultante. Então, quando você oferta um valor, esse valor já vai ser deduzido daquele valor que tem de somatórias de parcelas, né, para atribuir à contemplação.
Item 52.2. Em grupo de bens automotores, desde que autorizado pela GO de constituição do grupo, poderá ser admitida a contemplação por meio de lance retido. Lance retido é quando você usa o seu veículo usado como lance. Este lance é definido como uma oferta de recursos para fins de contemplação, mediante a utilização do valor equivalente ao da avaliação de um veículo de propriedade do consorciado. Ou seja, você só pode ofertar um veículo usado de lance, né, que esteja no seu nome. Contudo, deverão ser atendidas sob pena de cancelamento de contemplação as seguintes condições. A. O consorciado deverá comprovar no prazo de 48 horas da AGO de contemplação a propriedade do veículo ofertado como lance. Ou seja, você tem que comprovar que esse veículo é seu, né? Está no seu nome. Esta comprovação deverá ser feita mediante a entrega de cópia autenticada de documento devidamente registrado no respectivo órgão de trânsito. B. No prazo de até 60 dias, contando da AGO de contemplação, o consorciado deverá comprovar a venda do veículo ofertado como lance sob pena de contemplação, de cancelamento da contemplação. Ou seja, quando você oferta o seu carro usado como lance, você tem um prazo de 60 dias para comprovar que você vendeu esse carro, você deu no negócio, né? Você tem que comprovar que você tirou ele do seu nome. Então, daqui a pouco, não quero vender, quero ficar com ele e tal. Você pode transferir para um parente, para um amigo, né? Enfim, para ainda ficar de posse dele. Item C. É facultado ao consorciado completar o lance embutido com o lance retido e vice-versa, desde que a soma de ambos não ultrapassem 50% do valor do crédito do consorciado, previsto para distribuição na respectiva assembleia. Ou seja, lembra que a gente pode usar até 30% da própria carta para lance, o lance embutido? Então, você pode usar também mais 20% sendo o seu carro, ou seja, totalizando até 50% do valor do seu crédito para lance. Isso facilita muito a sua contemplação. Então, tem gente que a gente calcula que quer contemplar rápido. Então, a gente faz uma simulação usando os 30%, mais às vezes o carro, mais um pouquinho de dinheiro, muitas vezes serve para contemplar nos primeiros meses, né? Item D. O consorciado que ofertar um lance retido deverá adquirir um veículo cujo valor deverá ser, no mínimo, igual ao valor da carta de crédito, diminuindo do lance embutido, atendidas as demais condições para a contemplação. Então, aqui está dizendo que o carro que você comprar tem que suprir o teu saldo devedor da sua carta, né? Item E. O consorciado somente poderá transferir a sua cota de consórcio após a aquisição do bem e o registro no órgão de trânsito. Ou seja, se você contemplar usando essa modalidade, você não vai poder vender a sua cota, né? Você vai poder só fazer a transferência da sua cota depois que você comprou já um bem. Então, por exemplo, eu fui contemplada em janeiro, por exemplo, agora, que é quando eu estou gravando esse vídeo. Fui contemplada em janeiro, eu tenho que comprar um carro e depois eu posso transferir minha cota e o carro para uma outra pessoa. F. O veículo ofertado como lance será avaliado com base nas referências da tabela Molicar ou FIP, ou ainda outra a critério da administradora. Isso é uma coisa que a HS sempre leva em conta, ela sempre faz uma média entre a FIP e a Molicar para fazer a avaliação do seu carro. Agora vamos falar item 53, no oferecimento de lance com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Você sabia que você pode usar o seu FGTS como lance? Diz, devem ser observadas as disposições baixadas pelo Conselho Curador do FGTS pela Caixa Econômica Federal na qualidade de agente operador do FGTS. Então, existem várias regras para você poder usar o seu FGTS de lance, tá? É uma outra cartilha que a gente tem também, de 100 páginas, explicando como que funciona o uso do FGTS. Se vocês quiserem também eu posso gravar um vídeo explicando como usa o FGTS para lance. Então comenta aqui embaixo se você tem interesse por um vídeo sobre isso. Item 54. Para grupos de até 1.000 participantes, ocorrendo empate nas ofertas de qualquer modalidade de lance, a apuração do vencedor será feita com a utilização do resultado da extração da Loteria Federal usada para a contemplação, né, na GO, no mês de referência, respeitando os seguintes critérios.
Vamos parar por aqui no item número 54. Então, o vídeo dessa semana vai ficar aqui até o item número 53 da página 22, né? Então, deixamos o item 54 para a semana que vem. Também não quero tomar um tempão de vocês fazer um vídeo muito extenso, né? Então, vamos fazer um vídeo menor e vamos parar aqui no item número 53 essa semana. E aí, gostou de saber um pouco mais sobre o sistema de consórcio? Me conta aqui embaixo, você está gostando dessa sequência de vídeos explicativos e mais teóricos? Se você tiver qualquer dúvida, sugestão de vídeo, pode comentar aqui embaixo. Lembrando também que se você quiser fazer uma simulação de um consórcio, pode nos chamar no número que está aparecendo aqui na tela, que isso vai ser um prazer de ajudar. Porque a nossa missão é te ajudar a realizar o teu sonho através do consórcio, com planejamento, caráter e alegria. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu te vejo semana que vem com mais um vídeo com um conteúdo relevante e sem complicação. Beijos!